Fizemos um debate muito rico com o pessoal da reitoria, né? É uma época também que a gente tinha um contato bem bacana, bem interessante com a reitoria, com os pró-reitores que foram pró-reitores de extensão, que foram grandes pró-reitores de extensão, na época da gestão do professor Ricardo Marcelo Fonseca, e nós construímos essa experiência dentro também daquilo que era possível, né? Com os EIRES, estabelecendo uma série de espaços de extensão para os alunos, começando, e aqui eu destaco, porque não cabe aqui descrever tudo que tem de possibilidade de extensão aqui, mas começando pelo primeiro ano, em que os alunos têm uma disciplina específica no primeiro semestre e uma disciplina específica no segundo semestre. Né? A primeira, que é uma disciplina específica, que eu não me lembro exatamente o nome, mas são experiências de extensão, é quase uma formação para que a pessoa entenda a complexidade do que é a extensão, como fazer a extensão, ou né, as possibilidades que existem, né, as leituras que existem em relação à extensão. Então, é uma disciplina né, que eles têm uma formação extensionista e depois uma outra disciplina que é vivências em direitos humanos, que também é uma disciplina de extensão no primeiro ano. Me lembro da nossa professora, a professora Melina, que hoje é a nossa diretora, era, na época, quando essa proposta foi feita, a chefe do Departamento de Direito Público. Ela ficou encantada com a proposta, gostou muito da proposta, disse, puxa, né, pediu para que essa disciplina fosse colocada, inclusive, dentro do Departamento de Direito Público, como uma espécie de contribuição também no Departamento de Direito Público, relacionando a extensão com direitos humanos. Tem tudo a ver, é óbvio isso, né? E a gente tem essas duas disciplinas. Claro que a gente tem daí inúmeras outras atividades, os alunos podem participar de programas de extensão, que é, diga-se de passagem, a parte mais rica, né? Pode participar também de eventos de extensão, sempre vinculados a um projeto de extensão. Há disciplinas específicas, disciplinas optativas, né, as nossas chamadas tópicas, que são tópicas exclusivas de extensão, que são muito ricas também. Há disciplinas obrigatórias, inclusive, que têm uma carga ou parte da carga horária de extensão, né? Até os nossos processualistas abraçaram a proposta, né? Parte da carga horária das disciplinas de processo civil são também com atividades extensionistas vinculados a projetos de extensão, enfim, de modo que a avaliação que eu faço aqui, obviamente que essa avaliação tem que ser feita sempre de forma periódica, né? Mas a avaliação que eu faço do processo é que o processo foi um processo rico, democrático, porque a gente discutiu com vários atores, com vários setores da universidade, né, e exitoso. Né? Claro que esse exitoso tem que ser analisado daqui 5, 10, 15, 20 anos, mas, de fato, a gente ficou bastante satisfeito com esse processo de extensão. Agora, uma coisa muito importante, extensão também demanda investimento da universidade, né? Não é só ter um currículo, não é só ter propostas, a gente precisa ter incentivo também, assim como a gente tem na pesquisa, bolsas de pesquisa, assim como a gente tem incentivo, financiamento de pesquisa, a extensão é importante que a gente tenha também bolsas de extensão, a universidade sempre teve, mas a gente precisava reequilibrar um pouquinho mais aqui essas preocupações. Isso vem sendo feito, isso vem sendo construído. Se vocês verificarem o que era fazer extensão na minha época de graduação, há quase 30 anos, né, a gente tem um outro mundo hoje, um mundo muito melhor, com a quantidade de bolsas, né, que a gente tem dentro da universidade, incentivos, alguma verba que tem aqui. Na minha gestão, como diretor, nós reservamos 10% do orçamento da direção, no mínimo, para as atividades de extensão, né? Precisa ter esse investimento. Né? Tínhamos um diálogo muito interessante com a Pró-Reitoria em termos de incentivos, em termos de bolsa, em termos de algumas verbas para viabilizar a extensão aqui também dentro da faculdade de toda a universidade. Então, isso é uma preocupação que a gente precisa sempre ter, né? E acho que dentro desse tripé, ainda a extensão está com o pezinho um pouquinho menor ali, né? A gente está ainda com esse tripé um pouco desbalanceado, né? Poderíamos pensar e refletir um pouco mais aí
em fortalecer um pouco mais esse pezinho desse pezão, diga-se de passagem, né, da extensão. Sim, exatamente. Aqui também, né, nas nossas entrevistas, no nosso podcast, a gente já viu também outros grupos, né, fazendo esse apelo, porque justamente como o senhor falou, né, se comparar com o passado, a extensão está ganhando cada vez mais relevância, mas ainda assim a relevância ela tem que ser um pouco uma parte financeira, porque, né, os grupos precisam de financiamento, precisam de dinheiro para justamente irem até os lugares que precisam, trazer alunos para o projeto, né, como um todo, aqui para os equipamentos que a gente utiliza também. Então, a bolsa é muito importante para todo mundo nesse sentido, né, mas também justamente para extensionar a extensão, vamos dizer assim, né? Tem que ser nesse sentido justamente. Não é só, né, o nosso querer, o nosso desejo, mas também Sim. precisa dessa questão justamente financeira. Então, esse apelo que a gente faz é justamente nesse sentido, né? E já que a gente está falando um pouquinho de história também, é importante colocar um ponto aqui dessa nossa história. A Faculdade de Direito vem de algumas gestões que são gestões muito sensíveis à questão da extensão. Uhum. Eu cito aqui a própria gestão do próprio professor Fachin, Luiz Edson Fachin, existia uma preocupação com a extensão, o professor Fachin levava isso a sério, né? Procurava dentro daquilo que a universidade propunha, que na época não era a mesma coisa que é proposto hoje, né? O professor Fachin estimulou bastante a extensão aqui dentro da Faculdade de Direito. Também, e especialmente, a gestão do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que foram 8 anos, né? Foram 2 gestões da direção da Faculdade de Direito aqui, depois mais 8 anos como reitor da Universidade Federal do Paraná, também se levou muito a sério a atividade de extensão. Se vocês forem verificar a quantidade de núcleos e programas de extensão dentro da faculdade. Quando eu estava aqui na faculdade de novo, em 95, né, quando eu começo a fazer extensão, nós tínhamos 1 ou 2 grupos de extensão aqui na faculdade. Hoje, Jair, são mais de 30 grupos ou núcleos de programas ou projetos de extensão aqui dentro da universidade. Alguns mais, digamos, ativos, outros um pouco menos ativos, mas, enfim, são espaços de extensão aqui dentro da faculdade também. Né? A professora Vera, obviamente, com toda a sua formação, com toda a sua sensibilidade, não podia ser diferente. A minha gestão aqui, obviamente, não posso ficar jogando louros, né, na minha gestão, é evidente, mas também essa era uma preocupação, não cansava de dizer quem participou dos debates, quem me acompanhou dizia, eu sou talvez o primeiro diretor da faculdade que é um extensionista formado na extensão, né, do primeiro até o 5º ano de faculdade, e não preciso nem dizer da nossa super diretora da faculdade, a professora Melina Fachin, que tem toda uma sensibilidade, né, também na questão da extensão, dos direitos humanos, né, não poderia ser diferente, todo o apoio que ela dá. Aliás, estamos aqui numa das salas mais bacanas da universidade hoje, com todo o apoio da nossa direção aqui da nossa faculdade, o que faz com que a gente se sinta muito bem. Não é à toa, né, também que a Faculdade de Direito ficou em 2º lugar no ranking da Folha, né, como a 2ª melhor faculdade de Direito. Também é isso, também é, claro que é um conjunto de fatores, são inúmeros personagens aqui, servidores, técnicos, professores, professoras, alunos e alunas, mas é tudo isso também. Eu quero dizer para vocês isso, às vezes a gente não tem a dimensão, né, da riqueza do nosso espaço aqui dentro da universidade. Eu dou aula, já dei aula também em vários outros espaços, em universidades particulares, e vou dizer, não há universidade que tenha tantos espaços tão ricos como a faculdade, como a Universidade Federal do Paraná e especialmente a nossa Faculdade de Direito, né? Inúmeros grupos de pesquisa, inúmeros grupos de extensão, uma atuação ativa, seja dos partidos acadêmicos, do Centro Acadêmico Hugo Simas, né? Independentemente do partido ou do grupo que está lá, né? O Centro Acadêmico Hugo Simas é sempre um impulsionador, né, das atividades que são feitas aqui dentro da faculdade, os professores muito sérios, né, professores e professoras muito sérios, muito dedicados, com excelente formação. Praticamente todos os nossos professores são doutores, praticamente todos os nossos professores e nossas professoras são
pós-doutoras também. Isso reflete, obviamente, a qualidade, né? E a gente tem um papel muito ativo dos nossos alunos, das nossas alunas, e que, enfim, é algo central aí, determinante, né? De novo, voltando um pouquinho aqui para a questão da extensão, atribuo essa classificação também aos nossos inúmeros grupos, tanto de pesquisa quanto de extensão. E boa parte deles são exatamente impulsionados pelos nossos alunos, pelas nossas alunas. Exatamente. A gente teve a honra, né, de entrevistar diversos projetos de extensão durante esse ano do podcast. Então, a gente pôde conhecer e conversar tanto os professores responsáveis quanto os alunos que também impulsionam o projeto. E também, né, conhecer como que entra, como que eles podem participar, os alunos que ainda não participam. Então, talvez esse seja o último episódio, né, vamos ver do YouthCast. Mas já gostaria de agradecer a presença do senhor aqui para falar um pouquinho com a gente, né, sobre a história da faculdade, sua história como extensionista da faculdade. E gostaria muito de agradecer a todos que nos acompanharam também, aos servidores, aos professores, a todo mundo do projeto que participa, que impulsiona a extensão, dos alunos que fazem parte, que vieram aqui falar, conhecer um pouquinho de tudo, vieram falar da história, vieram falar como que entra, vieram falar de diversas coisas dos projetos, como que eles atuam na sociedade. Então, ficamos muito gratos com tudo e também, professor, pelas suas palavras, como o senhor trouxe para a gente aqui da sua experiência de extensão, da história da faculdade, de todos os professores que participaram, né, durante a direção ali. A professora Vera já participou do podcast também, a professora Heloísa, o professor Leandro, o Magilpe, né, com o professor Pazelo, todo mundo ali já nos prestigiou com a presença aqui para falar um pouquinho com a gente. E ano que vem a gente vai vir com muito mais, justamente para a gente conhecer esse passado e conhecer o presente também, já pensando no futuro, né? Então, pensando no futuro um pouquinho, professor, como que o senhor imagina, como que o senhor pensa os próximos 113 anos da faculdade, os próximos 1 milhão de anos aí, porque a UFPR é aqui, resistência para a gente estar aqui sempre. Perfeito. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito complexa e demandaria pelo menos mais um ano de episódios aí do YouthCast, né? O que eu posso dizer é que esse espaço não é imune, obviamente, a críticas, né? Mas é um espaço riquíssimo, um espaço maravilhoso da sociedade brasileira como um todo, sociedade paranaense, exerce um papel fundamental na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós aqui formamos, enfim, tesouros, no final das contas, que têm uma contribuição muito interessante na nossa sociedade. Eu costumo dizer que eu trabalho num espaço riquíssimo, né, um pulmão, um espaço de liberdade, né, um espaço de construção de um mundo mais decente, né, um espaço democrático, um espaço que tem todas as complexidades, óbvio, né, e os conflitos que existem também, que aparecem dentro da nossa sociedade, mas um espaço muito rico, um espaço de respeito também, e um espaço que precisa ser defendido. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu diria isso, né? Que esse é um espaço para ser defendido, que é um espaço para ser valorizado, porque é, de fato, um espaço muito rico. E eu desejo que essa instituição continue crescendo, melhorando, né, cumprindo com as suas funções, com o seu papel social. A gente não pode esquecer que quem paga tudo isso aqui é a sociedade brasileira e, portanto, essa universidade tem que estar olhando exatamente para a sociedade brasileira. Eu espero que, nesses próximos 100, 113 anos, a universidade cumpra ainda mais com esse papel que é dar uma resposta ao nosso país, né, formar excelentes quadros, continuar sendo um núcleo absolutamente fundamental de pesquisa, mas que cumpra cada vez mais esse papel de integração e de superação das desigualdades sociais do nosso país. É isso. Muito obrigada, professor. São belas palavras e é isso que define, né, a universidade e vai definir lá para frente também. Então, muito obrigada, professor, por participar do nosso podcast aqui. Ficamos muito gratos, toda a equipe. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio. E, temporada que vem é só avante. Tchau, pessoal. Obrigado.